Bom dia, boa tarde, bem-vindo a todos. Vamos olhar num teste de estatística, o teste do T. Então, teste de T de duas amostras nos vai dar uma probabilidade de significância, ou seja, o chance que alguma coisa acontece por amostragem aleatória. Então, vai dizer se duas amostras, com a diferença que essas amostras têm, poderiam ser escolhidas de populações com a mesma média. E essa poderiam ser com frequência ou quase nunca. Então, é nessa escala que a gente vai ter as nossas probabilidades. Então, é uma probabilidade que às vezes vai dizer que a chance é minúsculo de poder escolher as duas amostras de populações com a mesma média. No entanto, isso não é uma confirmação que são de diferentes populações. Porque estamos aqui em questões de probabilidade e sempre tem um chance, mesmo que seja um chance em 1 milhão, um chance em 1 bilhão, existe um chance que por amostragem poderia ter pego duas amostras tão diferentes quanto aquelas que você tem. E o que a gente estamos pressupondo quando a gente faz o teste? Então, computador ou nossa mão vai poder fazer o teste de T independente da estrutura dos dados. Mas isso não quer dizer que é válido. É válido se a gente estamos dentro dos pressupostos de como é que os dados deveriam ser quando a gente coloca os dados para fazer o teste. Então, estamos pressupondo que os dois conjuntos de dados seguem curvas normais, ou basicamente curvas normais, unimodais e simétrica. E que a dispersão dos dados dentro do conjunto está similar, ou seja, a gente não fica com dados que estão muito pingados em um conjunto e muito juntinho no outro. Porque dentro desse teste, esse espalhamento, vamos dizer, dos dados já muda. E diz, só em função a ser diferente de estrutura de dispersão, já cai a possibilidade de vir da mesma população. Também, não podemos ter valores extremos. Mas, se tiver valores extremos e já usou uma ferramenta como a média truncada e o desvio padrão que está apropriado para aquilo, pode sim fazer teste de T com a amostra. Também pode ser feito depois de transformações dos dados, ou seja, quando a gente tem uma conjunto de dados que está muito assimétrica, negativa ou positiva, a gente pode trazer essa para algo mais normal. Então, as transformações aqui estão mostrando como uma curva normal muda, mas de verdade essa transformação pode rearranjar dados que estão numa situação fora para trazer de volta para a curva normal. Mas o que você tem que fazer? Você tem que aplicar a mesma transformação nas dois conjuntos. Então, os dois conjuntos têm que ter exatamente a mesma transformação. Se tiver a mesma transformação, pode fazer teste de estatística e aquela teste de estatística vale. Então, vamos voltar a essa amostra que eu mostrei em vídeos anteriores. A pergunta nossa sobre a comparação entre tamanhos de pisos de casas do período formativo e clássico, em que a nossa pergunta essas são as nossas duas amostras aqui. A gente tem
duas amostras, que tem uma distribuição de dados aqui que está mais ou menos igual. E a gente quer saber qual chance que essas duas vieram de uma população ou populações que tiveram a mesma média. E o teste de Tay produz essa probabilidade. E vai falar para nós, olha, se você faz escolha aleatória de pisos de casas de populações com a mesma média, a chance de pegar a amostra que você tem lá do formativo e a amostra que tem lá do período clássico é estatística T igual a 2,6585 e a probabilidade igual a 0,0094352. Ou seja, se a gente colocasse isso em porcentagem, seria 0,94352%. Então, como a gente vemos com a gráfica de Bala, a gente tem menos de 1% de chance de, com populações com a mesma média, pegar aleatoriamente as duas amostras que nós temos. Então, o teste de Tay apresenta desse modo, assim, um valor do estatística, que é o T igual, e o valor do probabilidade, que é o P igual a 0,0094. Provavelmente a gente ia arredondar para I, mas você tem que escolher onde arredondar. Também sempre vai te mostrar o número de casos e a média desses casos nos dois conjuntos sendo olhado. E tem aqui a diferença entre as médias, ou seja, aquela diferença de 2,5 metros quadrados entre os valores dos dois conjuntos. A maior parte dos programas de estatística, como pasta aqui, dão dados a mais, dão dados que estão em referência a outros critérios e que nós não temos que ter nesse momento. E a maior parte de nós nunca vamos usar. Tá? Então, essa probabilidade que tivemos, então, é uma probabilidade de significância. Então, mudamos aqui um pouco quando a gente estamos aqui entre 1% e 0,5%. Estamos nessa área aqui. Ou seja, estamos entre 0,01 e 0,005, porque o nosso dado era 0,009. Então, é a probabilidade que é o inverso da confiança. A confiança é nossos resultados não serem produto de incerteza de amostragem. Mas a maior parte do mundo estatística, lida com o outro lado. Estão falando do chance das coisas vir em função de amostragem aleatória. Então, ou seja, estão falando sempre das incertezas em amostragem. Então, a significância, coisas com altamente significante é porque tem um número baixo do que você poderia apresentar aquelas amostras através das incertezas de amostragem. Então, quando a gente veja o valor de P, normalmente é colocado como P igual, às vezes vai ser escrito P valor, no contexto do texto nulo, que eu não sugiro que vocês fazem, mas vai estar chamado de pontos de corte. Essa é a maneira normal de ver a apresentação da probabilidade. Mas a probabilidade tem os seus dois componentes, confiança e significância, e que sempre vão somar a 100. Então, se você tem um, você pode ter o outro. Então, somam a 100% ou soma a 1. Então, e essa questão
da probabilidade de significância não fez muito sentido quando estamos falando de uma amostra. Porque estamos querendo falar sobre a população do qual aquela amostra veio. Agora, já que estamos olhando em duas amostras e comparando, agora começa a fazer sentido pensar nessa questão de ser produto de incerteza em amostragem. Porque estamos olhando no cruzamento nos nossos dados. Mas é um pouco contraintuitivo, porque aqui as coisas que são mais significantes têm os menores valores. Então, aqui a gente vai chegando para mais significante. Então, uma diferença mais significante tem uma probabilidade com um número mais próximo ao zero. Ou seja, quando você tem P igual a 0,2, que expressa 2% de chance que resultados são produto de incerteza em amostragem, é mais significante aqui do que o resultado da P igual a 0,1. P igual a 0,1 é aqui. Isso é 10% de chance que as amostras poderiam ser resultado de incerteza de amostragem. Ou seja, se vai de 1 chance em 50 para 1 chance em 10. 10% é 1 chance, sabe? Então, você ficou com um resultado menos significante. Então, aqui, valores mais significantes são números menores. E em todos os testes de estatística que estão produzidos no programa, no computador, vai ver esse valor de P. A probabilidade que algo é produto de incertezas em amostragem.